Olá, bom dia, você que já está se conectando aqui com a gente na ISCOM Rio. Já já vou dar início à leitura aqui do Srimad Bhagavatam. Temos aqui... Oi, Cris, seja bem-vinda, bom dia. Se puder me dar um sinal aqui de que som e imagem estão ok, eu agradeço. Hoje é um sábado, né? Dia 7 de junho de 2025. Surreal, mas o ano metade do ano já passou. Praticamente metade do ano. O tempo não para, né? Muito obrigado, valeu. Eu estou aqui finalizando os preparativos para essa leitura de hoje, enquanto as pessoas vão entrando. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchayva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayan Udiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas referências à suprema personalidade de Deus Narayana, a Narayana Rishi, o ser humano supremo. Também se reverencia a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o seu propagador. Então vamos lá, terceiro canto do Srimad Bhagavatam, capítulo 22, intitulado O Casamento de Kardama Muni e Devahuti. Eu vou ler os versos 21, 22 e 23, tá? Então, verso 21. Maitreya Uvacha Sa Ugra Damvan Yad Eva Babase Asicha Tushnin Aravindanabam Yopagrinan Smita Shobitena Mukena Cheto Lulube Devahutyaha. Vamos lá, tradução palavra por palavra. Maitreya, o grande sábio Maitreya. Uvacha disse, Saha, ele, Kardama. Ugra Damvan, ó grande guerreiro Vidura. Yat, este tanto. Eva, somente. Ababashe, falou. Ashit, ficou. Cha e. Tushnin, silencioso. Aravinda Nabam, Senhor Vishnu, cujo umbigo é adornado por um lótus. Dia, pelo pensamento. Upagrinam, dominando. Smita Shobitena, embelezado por seu sorriso. Mukhena, por seu rosto. Chetaha, a mente. Lulube, foi cativada. Devahutyaha, de Devahuti. Vamos lá então, tradução e significados dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, que Jai Srila Prabhupada. Fala, Demas, seja bem-vindo também. Um bom dia.
Então vamos lá. Shri Maitreya disse: ó grande guerreiro Vidura, o sábio Kardama falou isto apenas e então ficou silencioso, pensando em seu adorável senhor Vishnu, que tem um lótus em seu umbigo. Enquanto ele sorria silenciosamente, seu rosto cativou a mente de Devahuti, a qual começou a meditar no grande sábio. Vamos ao significado de Srila Prabhupada. Parece que Kardama Muni estava plenamente absorto em consciência de Krishna, consciência de Deus, né? Porque assim que ficou silencioso, ele imediatamente começou a pensar no Senhor Vishnu. Este é o processo da consciência de Krishna. Os devotos puros estão tão absortos em pensar em Krishna que não têm outra ocupação. Embora aparentem pensar ou agir de outra forma, eles estão sempre pensando em Krishna. O sorriso de uma pessoa consciente de Krishna, assim, é tão atrativo que com um simples sorriso, ela conquista muitos admiradores, discípulos e seguidores. Eu vou comentar esse verso e depois eu vou ler o 22, que não tem significado, e o 23, que já apresenta um significado assim bastante pitoresco, por fazer assim Prabhupada faz uma referência a alguns costumes da comunidade indiana, hindu, e que vem naturalmente, que tem uma referência na cultura védica, obviamente, tá? Vamos lá. Om Magyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Umiritan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhuttale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Sirupa Sisanatana Bhatta Raghunatha Siddhiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhu bhyayevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então sejam bem-vindos aqui também o Luiz Rocha Goulart, o Otávio Daniel. Otávio, salvo engano não, é porque nesse perfil que ele entrou aqui, ele não colocou o seu nome espiritual, mas na última leitura que eu fiz, já tinha a referência de Ojaswi, não é isso? Ojaswi, Dasa, e ontem também o Govinda Gopal, deu um salve para você, fazendo exatamente referência a esse seu nome, não é verdade? Também temos aqui a Isabela, Siddhartha, Tamal, Taro. Então vamos lá. Quem está aqui está, e a gente vai fazer essa leitura. E claro, peço que vocês participem fazendo seus comentários, né, que sempre agregam muito nessas leituras que são feitas aqui através desses canais da ISKCON. Eu estou transmitindo pelo Facebook e também pelo Instagram da ISKCON. Marcelo Magalhães, seja bem-vindo. Nosso Bhakta Parikshit, sempre com perguntas muito interessantes, relevantes. Então vamos lá. Você que chegou há pouco, vou reler aqui o verso, é o verso 21. Maitreya Uvacha Saugra Danvan Yad Evababashe Ashit Chatushni Aravindanabam Diopagrinasmita Shobitena Mukena Cheto Lulube Devahutyaha. Shri Maitreya disse: ó grande guerreiro Vidura, o sábio Kardama falou isto apenas, então ficou silencioso, pensando em seu adorável Senhor Vishnu, que tem um lótus em seu umbigo. Enquanto ele sorria silenciosamente,
Seu rosto cativou a mente de Devahuti, a qual começou a meditar no grande sábio. Então, aqui Maitreya está novamente. Quem está falando é Shri Maitreya, Maitreya Muni. Assim, um grande transcendentalista. Boa parte do Srimad Bhagavatam, né? Ele está ali, é o diálogo de Maitreya e Vidura, narrando esses passatempos relacionados à suprema personalidade de Deus e também aos seus grandes devotos, aos Mahatmas. E interessante que, assim como o verso em si, Maitreya está falando sobre uma conduta de Kardama Muni, de estar assim fixo em consciência de Deus, em consciência de Krishna, pensando, no caso se refere ao Senhor Vishnu, que é o aspecto do Senhor Supremo, que está com as mangas arregaçadas e trabalhando para a consecução desse plano de existência material e para a sua manutenção. Tá? Porém, Maitreya Muni e Vidura também estão absortos. Esse é um ponto bastante interessante. E lá no Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 9, tem um verso super importante, um dos 4 mais importantes, considerados um dos 4 mais importantes versos da Bhagavad Gita, que fala Matita Magata Prana Bodhayanta Parashparam Katayantas Chaman Nityantu Shanti Cha Ramanti Cha. Esse verso ele fala que é muito poético. Os pensamentos dos meus devotos residem em mim. Eles estão sempre absortos em mim. Katayantas Chaman Nityam. E sempre falando, né? Krishna Kata. Katayantas, ou seja, Krishna Kata, fazendo Krishna Kata, Chaman sobre mim, Nityan, constantemente. A palavra Nitya também tem um conceito de eternidade, né? Então, constantemente falando sobre mim. Essa característica de um devoto, né? Porque ele está ali absorto, sempre pensando em Krishna, na suprema personalidade de Deus. Então, tanto Vidura, sob a orientação de Maitreya, e ali também se dá uma via de mão dupla, porque Vidura também é bastante, tem muita realização espiritual, também é um grande devoto. Então, tanto eles estão ali nessa absorção, narrando todos esses passatempos que envolvem a suprema personalidade de Deus, como o próprio verso, então, e eles estão fazendo referência a esse estado de consciência de Kardama Muni. Interessante que essa conduta de Kardama Muni, ela gera um outro reflexo também, que foi de Devahuti, como fala no final aqui da tradução de Srila Prabhupada. Seu rosto, ou seja, o rosto de Kardama Muni, cativou a mente de Devahuti, a qual começou a meditar no grande sábio. Ou seja, o devoto, ele também atrai a mente das outras pessoas para que elas possam meditar. Em última análise, faz a conexão, né, para meditar no Senhor, porque um devoto, ele é um representante de Deus também. Inclusive, a gente sabe dos 5 aspectos da verdade absoluta, né, que são o próprio Senhor Supremo,
a sua imediata expansão, a sua encarnação, a sua porção plenária e o seu devoto. E dentro do culto de Bhakti, explica-se que o devoto de Krishna, para Krishna, é mais importante, é o elo mais importante desses 5 aspectos da verdade absoluta. E por quê? Porque o devoto, ele dá Krishna para as pessoas. Então, aqui nesse episódio, Kardama Muni, ele está dando Krishna para Devahuti. Claro, Devahuti já se trata de uma alma de altíssimo grau de elevação. Mas ainda assim como no diálogo de Vidura com Maitreya, Maitreya com Vidura, é uma via de mão dupla, nos relacionamentos devocionais e espirituais, essa troca, ela é uma constante na vida dos devotos. Uns iluminando os outros, né? Como a referência que eu fiz daquele verso Madhita, Madhgata Prana, Bodhayanta Parasparam, eles estão sempre iluminando uns aos outros. Katayantasya Manitem, falando Krishna Kata constantemente. E por isso eles gozam, né? Tushanti Cha Ramanti Cha. Eles gozam de um estado de consciência de bem-aventurança, felicidade. E no significado, Srila Prabhupada menciona sobre exatamente esse aspecto do devoto, o devoto consciente de Krishna, né? Porque ele atrai Krishna. Sri Krishna Karshini. Porque ele já atraiu a mente de Krishna. Consequentemente, ele está completamente, integralmente preenchido dessa energia suprema do Senhor Supremo. Então ele tem como dar, a gente não pode dar aquilo que a gente não tem, não é verdade? Então, porque o devoto desse quilate, desse naipe, nesse grau de consciência, ele está tão absorto em Krishna que ele transborda a consciência de Krishna e por isso ele pode dar Krishna para as pessoas. E isso situa nesse 5º aspecto da verdade absoluta que se notabiliza, né, se materializa, digamos assim, no Panchatattva. Né, quando a gente medita Jaya Sri Krishna Chaitanya, estamos nos dirigindo exatamente a esse aspecto primordial da verdade absoluta, que é o próprio Deus, na medida em que Chaitanya Mahaprabhu, ele é uma manifestação avatara de Krishna. Então, e depois Prabhu Nityananda, expansão direta de Krishna. Nityananda, ele é o próprio Balarama, e Balarama, por sua vez, é a primeira expansão de Krishna. Então já temos aí a verdade absoluta, no seu aspecto de pessoal, o próprio Deus, a própria suprema personalidade de Deus, a sua expansão. Depois Shri Adwaita, que é uma manifestação oriunda do próprio Mahavishnu, e Sadashiva, uma combinação. E por isso, e como ele atua, Mahavishnu já é o Deus que trabalha nesse mundo material, então já se entende como sendo a encarnação nesse mundo, né, desse aspecto de Deus. Aí depois a porção plenária, que é Gadadhara, que é uma porção de Srimati Radharani, na verdade. E por fim, Shivasa Adi, o primeiro devoto, Goura Bhaktavrinda, dessa egrégora, né, do Senhor Gauranga Mahaprabhu, que é um dos nomes, como se denomina Chaitanya Mahaprabhu, né? Que Gauranga, Anga, corpo, e Goura, dourado. Ele tinha assim uma tez dourada.
ateis de Srimati Radharani, inclusive. Então, o Panchatattva, ele é exatamente a apresentação desses 5 aspectos da verdade absoluta, em que o devoto é esse 5º aspecto, e que tem uma relevância assim, muito importante, porque é através do devoto que a gente vai despertar para a consciência de Krishna, né? Todo mundo é assim que funciona. O devoto é o propagador disso. Então, Srila Prabhupada, imaginem, né? Quando ele veio para o Ocidente, nas condições que ele veio, olha o grau de entrega, de renúncia, de amor, de compaixão, de comprometimento de Srila Prabhupada com o seu guru, né? com a mensagem, com a orientação, com a ordem dada pelo seu guru, entendeu? Entregue, focado naquilo, trabalhou ao longo de 40 anos, se preparou, aos 26 anos, por volta dos 26 anos, ele recebeu a ordem do seu guru. Que no Darshana, no qual Prabhupada estava presente, falou, vocês que são jovens, olha, e se dirigindo assim com bastante ênfase a Prabhupada, fala bem inglês, deveriam ir pregar nos países de língua inglesa. Prabhupada recebeu aquilo como sua vida e alma, e trabalhou 40 anos para poder vir para o Ocidente. E o resultado está aí. Então ele deu Krishna para todo mundo, inclusive reintroduziu o culto de Bhakti dentro da própria Índia. Eu falo Índia me referindo àquele pedaço de terra onde a cultura védica floresceu e se preservou e se desenvolveu, que é o centro do mundo, né? Tanto assim que é onde sempre Krishna aparece, né? As manifestações de Krishna sempre se deram ali naquela região. Mas enfim, essa é a potência do devoto, né? Então daí a importância do devoto para Krishna. Porque Krishna, ele fica muito satisfeito, ele como Pai Supremo, ele fica satisfeito com os seus filhos conscientes que vão atrás dos filhos perdidos, das ovelhas desgarradas. E que traz de volta para o lar, para o abrigo do Pai, essas ovelhas desgarradas, esses filhos que estão perdidos por aí pelo mundo afora. Então, tal qual um pai, né? Imagine, né? Um pai cujo filho se perdeu no mundo. A gente vê isso muito aqui na praia, né? Verão, praia cheia, aí as famílias estão lá com as crianças, aquele monte de gente, aquele amontoado de gente, de repente você vê alguém que está ali, perdeu uma criança. Aí fica aquele desespero, né? Imagine, né? Hoje em dia, sobretudo, né? Com tantos raptos que tem de crianças, então as famílias entram em pânico, os pais e mães ficam em pânico. Aí de repente vem aquela pessoa, olha aqui, essa criança aqui, aí achou a criança. Nossa, a felicidade dos pais ao reencontrarem a criança perdida. Então é assim que Krishna, é assim que ele reciproca com os devotos que estão empenhados nessa função de resgatar as ovelhas desgarradas, né? E é isso, né? Vamos ao verso 22. Até agora nenhum comentário. Bem-vindo todo mundo que entrou, que ainda está aí. Verso 22. Sonu gyatva vyavashitam mahisha duhitus putam tasmai gunaganadiyaya dado tulyam praharshitaha. Saha ele, o imperador, Manu, Swayambhuva Manu, né? Ano depois disso, Gyatva, tendo conhecido Vyavasitam, a decisão fixa, Mahishaha, da rainha, da Rituhu, de sua filha, Sputam, claramente, Tasmai, a ele, Guna Gana Adyaya, que era dotado de uma hoste
de virtudes. Deu Tulyam, que era igual em boas qualidades. Praharshitaha, extremamente satisfeito. Vamos lá ler então a tradução dada por Sua Divina Graça Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Após tomar conhecimento claro da decisão da rainha, bem como da de Devahuti, o imperador deu com muito prazer sua filha ao sábio, cuja hoste de virtudes era rivalizada pela dela. Esse verso não tem significado Srila Prabhupada, mas vale a pena fazer um breve comentário que aqui Swayambhuva Manu está naquele momento em que ele está oferecendo a sua filha para o sábio Kardama Muni em casamento, né? Mas Swayambhuva Manu, ele era o imperador de todo o mundo, entendeu? Não se trata de uma pessoa comum, tá? E ele não era um ser humano, né? Ele era um ser diferenciado porque ele nasce de maneira diferente. Ele não nasce através de um relacionamento entre homem e mulher, e aí gera uma criança. Ele surge da mente do Senhor Brahma. É totalmente místico o aparecimento dele. Mas apesar dessa posição ímpar dele, imagine um imperador, né, soberano, ele, para confirmar o oferecimento de sua filha para Kardama Muni, ele precisava saber da opinião da sua esposa, da rainha. E aí, após tomar conhecimento claro da decisão da rainha, ou seja, a rainha também era importante. Interessante esse enlace, né? Para que ambos realizassem assim esse intento, né, de conectar sua filha com Kardama Muni para o casamento, porque aí cria uma sinergia, não é isso? Não há dúvidas, ambos estão de acordo. Isso é muito importante, né? Nos relacionamentos, né? Haver essa cumplicidade. Isso é muito importante. Ainda mais em se tratando de decisões importantes, como uma decisão que envolve o casamento de uma filha. Hoje em dia, meu Pai Supremo, as coisas estão assim muito, em regra, né, no geral, muito mal conduzidas. É muito raro haver uma influência de pais e mães numa escolha de um casamento. A filha, normalmente, a mulher, ela tem ela se acha assim completamente independente para exercer a sua prerrogativa de fazer a sua escolha independentemente. Porque a gente vive numa sociedade hoje com essa ideia, né, de que todo mundo é independente, todo mundo tem seus direitos, muitos direitos e poucos deveres, não é verdade? Só que é uma sociedade mal orientada, né? E a ideia, a conjugação de elementos, que em última análise tem por base
uma referência elevada do conhecimento védico, das escrituras, do Dharma, não é verdade? A compreensão de que nós somos dependentes, nós somos sempre dependentes dos outros, sobretudo, imagine, né, dos nossos pais, né? A importância de uma dependência saudável, tá, gente, que eu estou falando, no sentido de me oriente, né? Porque os pais, eles devem ser os primeiros gurus de uma pessoa, né, de uma alma que vem a esse mundo. O primeiro guru é pai e mãe, primeira referência, que vai nos ensinar, que vai nos dar assim instruções. Então, pai e mãe são muito importantes, são pilares muito importantes na vida de uma pessoa. E em se tratando de pais e mães conscientes de Deus, aí essa orientação ela ganha exponencialmente valor, porque os pais eles têm a conexão com o mestre espiritual, né? O princípio dasa no dasa, em última análise, é a conexão com Krishna lá, que está no início de tudo. Então eles estão aptos a poder opinar positivamente numa escolha tão importante como uma escolha de um casamento. Mas hoje em dia, não, eu sou independente, eu faço o que eu quero, as pessoas, eu amo essa pessoa, a pessoa não sabe nem se ama, né? Nem sabe o que é amor, mas acha que é autossuficiente, né? E não tem inclinação para ouvir ninguém e toma suas decisões. Os resultados estão aí, né? Hoje em dia, por exemplo, na escola da minha filha, a gente vê que o número de crianças, coleguinhas dela, cujos pais vivem juntos, é muito pequeno. A maioria das crianças são de famílias cujos pais são separados. Isso tudo... Oi, meu amor, bom dia. Acabei de falar aqui de você. Não, eu tô falando que é verdade. Ela passou aqui, minha filha, e falou, é verdade. A maioria das crianças são de pais separados. Isso é muito lamentável, né? Muito lamentável. E é exatamente o resultado dessa sociedade que se arroga nesse direito de que todo mundo acha que eu tenho meus direitos, eu sou independente, eu isso, eu aquilo outro, completamente desorientados, sem nenhuma instrução. E aí, consequentemente, esses são os resultados e os reflexos disso na vida de uma criança, né? São enormes, né? Ainda mais quando tem litígio na ruptura de um relacionamento, né? As disputas, e não só disputas de bens materiais, como também dos filhos. Isso repercute negativamente de uma maneira absurdamente impactante para uma criança. Então, e aí sim, aí para finalizar esse comentário, né? Acabou que foi um comentário grande, né? Imagina, né? Porque todo o nosso... Todos esses versos do Srimad Bhagavatam, eles são riquíssimos, né? E abrem muitas portas para os temas vão se desdobrando, né? E para finalizar esse verso, você que chegou aqui agora há pouco, que ele fala, após tomar conhecimento claro da decisão da rainha, bem como da de Devahuti, sim, e aqui Swayambhuva Manu também está considerando a posição da sua filha em aceitar Kardama Muni. Ou seja, não é que os pais, né, porque eu estava mencionando aqui que Swayambhuva Manu, o imperador, ele queria saber a opinião da sua esposa, da rainha, e também da sua filha. Então, ou seja, toda uma conjunção de percepções para que então ele pudesse oferecer efetivamente Devahuti para Kardama Muni. Muito interessante.
muito diferente dos dias de hoje, né? Hoje a menina, ela decide, delibera, e isso é o ponto que eu acabei de mencionar, né? Os resultados, né, disso. E aí, o imperador deu com muito prazer sua filha ao sábio, cuja hoste de virtudes era rivalizada pela dela. Aí é outro ponto interessante, né? Que é o fato de que ambos eram virtuosos, né? Tanto Kardama Muni quanto Devahuti, altamente virtuosos para se unirem e se ajudarem mutuamente dentro das suas jornadas, né? E claro, a gente sabe que do relacionamento deles dois vai nascer Kapila Deva, Kapila Muni, que é uma manifestação de Krishna, né? E que foi quem discorreu sobre a filosofia de Sankhya Yoga, que é um estudo analítico da diferença entre matéria e espírito, e que se encontra no capítulo 2 do Bhagavad Gita, ali de forma bastante interessante, né? Logo no início do Bhagavad Gita, depois de se discorrer sobre as posições dos exércitos, a posição de cada ali participante daquele imbróglio, Dhritarashtra, Dronacharya, os Pandavas, o próprio Krishna. Então se faz no primeiro, observando os exércitos no campo de batalha de Kurukshetra. É o primeiro capítulo. Aí o segundo, resumo do conteúdo do Gita, recheado de Sankhya Yoga, onde Krishna explica a diferença entre espírito e matéria, para fazer Arjuna, que estava ali na ilusão, né, entender que todo mundo é alma espiritual, e que aí vai discorrer sobre o Dharma. Aí vem a sequência, né, de capítulos, e enfim. O Ademas comenta aqui: ainda peguei essa época de pedir autorização aos pais, e ainda ficava o irmão de segurança. Já era uma conduta mais refinada, né? Mais sóbria, aonde o pretendente, ele vai pedir a mão de casamento. A gente já discorreu sobre isso, mas aqui no caso não. O varão, ele espera que chegue até ele a esposa, que ele deve aceitar. É mais ainda dependente da misericórdia divina de Krishna, entende? Não é que ele está aí procurando, eu vi aquela menina, eu me interessei por ela, porque normalmente esse insight, ele se dá pela percepção visual, né? A contemplação dos objetos dos sentidos surge o apego, não é isso? Deyato vishaya punsa sangas teshupajayate. Então a gente vê, e aí, ai, que bela, que bonita, está ali criando um apego baseado na percepção sensorial, né? Num visual externo, num belo corpo, belos trejeitos, enfim. Mas não se conhece a pessoa, não é verdade? Vai se conhecer na medida em que há um início de relacionamento, de cultivo e tudo mais. Mas então o varão, ele não fica ali, eu sei quem é. Não, ele... Claro, estamos falando aqui de um conceito que está muito fora da curva para a nossa realidade, tá, gente? Mas tudo tem muito sentido, porque é depender da misericórdia de Krishna. Então Kardama Muni agia dentro dessa perspectiva, tá? Dependendo da misericórdia de Krishna. E aí veio Swambhuvamana, o imperador, lhe oferecer Devahuti, a devota de altíssimo nível, entendeu?
Krishna sabe o que é melhor para a gente. Né? Fernando aqui Araújo, conversava com vários devotos e eu perguntava se a família concordava deles abandonarem trabalho para se tornar monge. E alguns respondiam o seguinte, que eram independentes dos pais, porque começaram a trabalhar muito cedo. Ah, interessante esse ponto que você traz, Fernando. É muito interessante. Claro, a gente aí, os desdobramentos dessa escolha, eles têm vários tipos de desdobramentos, tá? E o sucesso nessa empreitada, né, ao se deliberar sobre isso, de obter sucesso na jornada, tá? Da consciência de Krishna, depende muito do grau de aprofundamento, né? A pessoa... Porque no início do movimento, até hoje a gente brinca, né, que o templo ele tem uma porta giratória. As pessoas entram, é um volume de pessoas entrando e saindo, entrando e saindo. E tudo isso não se deve, não ocorre em razão de alguma falha, necessariamente de alguma falha institucional, ou de uma filosofia insípida, pouco tátil, né? Não. Se deve à falta de preparo das pessoas em geral para lidarem com um conhecimento tão profundo. Entende? Então as pessoas entram, de repente tem um insight, tem um despertar, mas para se mudar um paradigma de vida, de vidas, na verdade, se exige muito esforço, muito trabalho. É como você pegar um disco de vinil que você bota na vitrola e aí você bota lá a agulha, ligou lá o dispositivo e vai tocar a música que está ali impressa no vinil. Então, ou seja, a gente tem já a nossa mente, a nossa estrutura como seres que somos, ela já tem uma música que está pronta para tocar. Como é que muda essa música? Você tem que pegar aquele mesmo vinil, como é que você vai mudar? Aí você vai ter que pegar e lixar todo aquele material, lixar ele todo e refazer sulcos e mudar a história, né? Isso exige trabalho, empreendimento, dedicação. E nós temos um rival interno, que é uma mente materialmente condicionada, entende? Fazendo propostas, né? Desejosa de desfrutes sensoriais. Então, aí às vezes as pessoas chegam lá, e bacana, mas não é fácil, não é simples. Mas não tenha dúvida, né, que é interessante, a gente observa que os devotos que de uma certa forma tiveram a anuência dos pais para a vida monástica, esses estão ainda aí. É interessante. Bom, vamos lá. Aqui o Marcelo comenta: pobre daquele que cai nesses feitiços da beleza feminina. Ananta Krishna Das, Dandavat Pranams também, minhas reverências, Prabhuji. Agora vamos para o último verso, tá? Deixa eu ver que horas são, 8h48. Esse é o verso 23. Shatarupa Maharagni Paribarhan Mahadanam Dampatyo Paryadapritya Bhushavasha Parichadam
Shatarupa, Imperatriz Shatarupa, a esposa de Swayambhuva Manu. Maharagni, a Imperatriz. Paribarham, dote. Mahadanam, presentes valiosos. Dampatyoho, para a noiva e o noivo. Pariadat, deu. Pritya, por afeição. Busha, adornos. Vashaha, roupas. Parichadam, artigos para uso doméstico. Tradução e significados dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aqui, Jai. Jai Srila Prabhupada. A Imperatriz Shatarupa deu afetuosamente presentes valiosíssimos, apropriados para a ocasião, tais como joias, roupas e artigos domésticos, como dote para a noiva e o noivo. Olha o significado de Srila Prabhupada, hein? Muito interessante, tá? Muito pitoresco. Na Índia, ainda é comum o costume de dar a filha em caridade junto com um dote. Ou seja, os pais participam da escolha do noivo. Olha que interessante. Repito, se trata de uma cultura bem distante da nossa realidade de hoje, tá? Os presentes são dados de acordo com a posição do pai da noiva. Pariparham Mahadanam. Danam significa caridade, né? Significa o dote que se deve dar ao noivo na hora do casamento. Aqui, Mahadanam significa presentes valiosíssimos, dignos do dote de uma imperatriz. As palavras Busha, Vashaha, Parichadam também aparecem aqui. Busha significa adornos, Vashaha significa roupas e Parichadam, diversos artigos domésticos. Todas as coisas dignas da cerimônia de casamento da filha de um imperador foram dadas a Kardama Muni, que até então vinha observando o celibato como brahmachari. A noiva Devahuti estava riquissimamente vestida com adornos e roupas. Tem mais aqui um parágrafo ainda, mas eu vou comentar aqui já esse parágrafo, tá, gente? Primeiramente, deixa eu ver aqui se teve algum comentário que escapou. É interessante que muita gente entra, passa e vai embora, né? É mais ou menos aquilo que eu mencionei, né? Da porta giratória dos templos, né? As pessoas não têm tempo para ouvir o Srimad Bhagavata, entendeu? É assim mesmo, né? Mas enfim, vamos lá. Aqui também, deixa eu ver aqui no Facebook. Não, Facebook, tudo que comentaram eu já comentei. Então, mesmo aqui no Ocidente, fazendo um paralelo, né, da cultura ocidental, claro, a cultura ocidental, ela apresenta várias referências da cultura védica, afinal de contas, a cultura védica é a cultura proeminente, é a cultura normal do plano de existência material, porque é a cultura dada pela própria Suprema Personalidade de Deus através do seu manual de instruções, que são os Vedas. Esse manual que ele deixa no mundo material para que a gente possa se socorrer e saber como viver nesse mundo, né? Então essa cultura, ela está ali representada, de alguma maneira a gente encontra referências da cultura védica em todos os lugares, tá? E aqui no Ocidente, embora a gente tenha uma contaminação enorme, a contaminação cultural, né? Muitos desvios ali do Varnashrama Dharma, por exemplo, é óbvio, né? Mas tem, nesse aspecto do casamento, do dote, né? Obviamente não é comum essa coisa de se dar a filha em casamento e dar um dote para o noivo, mas é comum que os pais da filha, da noiva,
é que empreendem mais nos preparativos do casamento. O que, de uma certa forma, revela exatamente essa cultura, né, do dote, de uma certa forma, né? Agora, entendamos o seguinte: por que do dote? De acordo com a cultura védica, as almas que estão em corpos femininos, elas são, sob o ponto de vista, obviamente, material, físico, material, as mulheres são mais frágeis que os homens, claro, né? Embora elas tenham uma força psicológica absurda, né? É tudo como se diz, é um perfeito encaixe, né, de naturezas distintas e que permitem um perfeito encaixe para o estabelecimento de um porto seguro, um lar saudável, né? Então, o pai entende o quê? Minha filha estará sob os cuidados do seu noivo. Ele vai protegê-la, ele vai nutri-la, ele vai auxiliá-la. E claro, a noiva vai auxiliar em vários outros aspectos do noivo, né? Mas essa parte material, essa parte da natureza masculina de protetor, por isso o pai oferece o dote, entendendo que a partir de agora não serei mais eu que vou prover a vida da minha filha, vai ser o seu marido. Então deixa eu dar um dote para é uma recompensa, uma contraprestação, né, que se oferece por isso. É bem interessante, é bem profundo, tem um sentido muito... Tudo, né, gente? Tudo da cultura védica é porque as pessoas não entendem, né? Tudo fica muito superficial. Que negócio mais estranho. Aí se entende como sendo a mulher o objeto. Não, nada a ver, muito pelo contrário. É total proteção da alma, né? Cultura védica não enxerga as pessoas com base nos invólucros, né? No aspecto externo do invólucro que cada um habita, mas sim o ser que está habitando. Mas, obviamente, cada ser que habita o invólucro desenvolve uma natureza por conta de guna e karma. E tem suas tendências com base nisso. E que precisam ser... Olá, Diamantino, bom dia, cara. Muito bem-vindo. Então, o Marcelo comentou aqui, estou esperando até hoje esse dote. Marcelo é muito espirituoso, né, Marcelo? Então, a outra coisa aqui desse parágrafo que eu li é que no final, Prabhupada comenta que Kardama Muni estava observando celibato como brahmachari, né? Isso aí também revela um aspecto da estrutura social que Deus estabelece como sendo a estrutura perfeita para o estabelecimento de uma sociedade. Cada ser tem que ocupar o que se chama de ashrama. Ashram é uma posição, entendeu? Também é traduzido como um local aonde se desenvolve consciência espiritual. E no caso do brahmachari, o brahmachari é o primeiro estágio da vida de um ser, né? Sobretudo para os homens, as almas que estão em corpos masculinos, tá? Os homens, é muito importante
que junto com o estudo acadêmico material haja um aprofundamento do conhecimento espiritual. Porque aí se forma não meramente pessoas com potencialidades para exercer atividades materiais, profissionais, mas se prepara também um ser para crescer nos seus relacionamentos, entendeu? Como uma pessoa saudável, consciente de Deus, entende? Ela não vai desenvolver uma consciência egoísta, uma conduta de competitividade onde ele quer eliminar os seus inimigos que rivalizam com ele. Não, todo mundo se vê como irmãos e todo relacionamento ele tem um propósito para o crescimento. Então, o estudo acadêmico conjugado com o estudo das escrituras reveladas forma grandes seres, pessoas que inclusive, aqui se menciona, né, que Kardama Muni observava celibato. Um homem, ele deve, até a sua idade madura, observar celibato. Isso, gente, vamos entender que a cultura védica, ela é uma cultura em que a meta é espiritual, entendeu? A meta é sair desse mundo, entende? A meta não é ficar nesse mundo. Esse mundo é um mundo complexo demais. A alma, ela não... Nós, a nossa identidade, viver esse ambiente hostil do mundo material é muito desafortunado. Então, a cultura védica, ela é uma cultura que oferece uma boia de salvação. Primeiramente, desenvolvendo a compreensão de quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou, para onde eu devo ir. E aí que está o ponto. A gente precisa ter instrução lá do iniciozinho da vida para não desenvolver vícios, maus hábitos. Então, por isso, paralelamente ao estudo acadêmico, a pessoa recebe conhecimento espiritual. E aí ele se preenche. E aí, se ele esse estudante celibatário, se ele resolve, eu quero me casar, eu quero ocupar outro ashrama, eu quero agora estar na posição de um chefe de família. Ele vai ser um chefe de família sóbrio, sensato, ideal, porque ele vai ter conhecimento espiritual. Ele não vai ver a sua esposa como um objeto de desfrute, de prazer sensorial. Entende? Muda toda a perspectiva. Completamente. Ele vai zelar por aquela sua esposa, percebendo-a, enxergando como uma alma que se uniu a ele e que ambos vão caminhar juntos o estabelecimento de um lar saudável, para ter filhos conscientes de Deus e para crescerem nessa jornada de autoconhecimento, autoaperfeiçoamento, para se atingir aquilo que se chama de autorrealização. Atingir a plataforma Brahmabhuta Prasanatma. Entender, eu sou uma alma espiritual, um servo eterno, amoroso de Deus. Então, a cultura védica é para isso, entende? Então, e claro, quando se observa o celibato, a gente sabe, por exemplo, que os esportistas de alto rendimento, eles são orientados à prática do celibato, né, não terem intercurso sexual às vésperas de competições, porque o sêmen, a energia do sêmen, ela traz muita força, vigor físico e também, vigor no sentido de
determinação, capacidade de tolerar, suportar situações adversas. Então imagine um ser que cresce aprendendo, assim, o estudo acadêmico, mas ao mesmo tempo praticando celibato e estudando, desenvolvendo conhecimento sobre a verdade absoluta, sobre a sua própria verdade, se conhecendo como ser espiritual. Isso é um ser brilhante, né, gente? É um ser diferenciado, né? Vai ser um ótimo esposo, um ótimo filho, um ótimo esposo, um ótimo pai. E claro, a mulher também, né? A alma espiritual, de uma forma feminina, que também recebe orientação nesse viés, consequentemente, vai ser uma ótima esposa, uma ótima mãe, enfim, uma ótima filha, e assim por diante. Porque a referência é outra, a referência é com base remover o véu da ilusão, remover o véu do equívoco de viver sob a perspectiva de desfrute sensorial, entendeu? Gratificação dos sentidos. Entende? Mudou completamente. E aí vive-se vida de almas que reciprocam relações amorosas e que crescem juntas na jornada da espiritualidade. É outra parada, né? Então, finalizando, tá? Dessa forma, Kardama Muni casou-se em meio à plena opulência como esposa qualificada. Tá aí o resultado, né? Olha que interessante. Agora vem o resultado de tudo isso aí que eu mencionei agora, né? Dessa forma, Kardama Muni casou-se em meio à plena opulência como esposa qualificada e foi dotado de toda a parafernália necessária para a vida doméstica. O sistema védico de casamento semelhante dote ainda é dado ao noivo pelo pai da noiva. Mesmo na Índia paupérrima, há casamentos em que se gastam centenas e milhares de rúpias para um dote. O sistema de dote não é ilegal, como alguns tentam provar. O dote é um presente dado à filha pelo pai para demonstrar boa vontade e é compulsório. Em raros casos em que o pai é completamente incapaz de dar um dote, prescreve-se que ele deve dar pelo menos uma fruta e uma flor. Pelo menos demonstra-se ali, né, uma atitude de que, olha, eu estou dando alguma coisa. Eu reconheço, entendeu? Que eu estou lhe oferecendo a minha filha e você vai cuidar dela. Como se afirma no Bhagavad Gita, também se pode satisfazer a Deus com uma simples oferenda de fruta e flor. Falam puspam palantoyan, né? Que aquele que me oferecer com amor e devoção folha, fruta, flor ou água, eu aceitarei a oferenda, ó descendente de Kunti. Em caso de incapacidade financeira e impossibilidade de acumular um dote por outros meios, pode-se dar uma fruta e uma flor para a satisfação do noivo. Shila Prabhupada Ki Jai. Então, gente, é isso aí. A leitura de hoje foi essa, tá? E deixa eu ver se teve algum outro comentário aqui. Não. Vinícius, Hare Krishna, quanto tempo, rapaz? Onde é que você vem nos visitar? Eu estive aí em Maricá há umas 2 semanas atrás e devo ir aí agora. Minha filha está morando em Maricá e minha irmã também está indo. Então, algumas vezes eu vou estar indo aí a Maricá. A gente podia combinar de se encontrar, né? Não sei se o Vinícius ainda está aí, né? Mas pelo menos ele entrou aqui na live. Aqui temos aqui na Índia se usa ainda a sinastria védica para fazer arranjo de casamento entre os filhos? Sim. Vinícius, beleza, pode ser, né? Bacana, vamos se falar, tá? Eu não sei se o seu contato ainda é o mesmo, tá? O meu é. Oportunamente eu vou fazer um contato com você então, tá bom? E aqui, isso, a gente marca. Então, Marcelo, sim, inclusive é até comum aqui também
de ter isso, tá? Claro, dentro do movimento, né? Dentro do movimento. É uma maneira de ver a combinação, como se diz, a compatibilidade, né? Valeu, Vinícius, bom saber que é o mesmo número, a gente se fala. Então é interessante esse estudo de compatibilidade. Agora, claro, depende muito de uma pessoa qualificada para fazer a leitura dos mapas, né? Tem isso também, tá? Mas é comum sim, é muito comum, é uma referência bastante importante, tá? Bastante relevada. Tá bom, gente? Então, um bom final de semana para todos vocês. Uma leitura bastante interessante. Eu particularmente achei muito legal esses temas que estão sendo abordados nesse capítulo, que falam muito sobre essa coisa do... Ontem até o Govinda Gopal, eu que normalmente faço a leitura nas sextas-feiras. O Govinda Gopal foi um brahmachari por mais de 10 anos. Olha que interessante. Se casou há alguns anos e ele falou que gostaria de fazer a leitura, ele só podia fazer ontem, sexta-feira. Ele é o presidente lá do ashram de Vrajabhumi e tem os afazeres no final de semana, né? Então ele pediu ao Paravyoma se tinha como fazer essa alteração, porque ele queria exatamente estar lendo esses tópicos desse capítulo 22 do terceiro canto, que estão falando sobre vida de Grihasta Ashrama, né? E aí ele tinha sexta-feira para ele, por isso ele leu ontem. Ou seja, um brahmachari que teve uma vida de brahmachari por muito tempo, que se casou recentemente. E então interessante, né? Esse estado, né, dele, né, e o interesse dele de poder falar sobre vida de Grihasta. É interessante que muitas vezes os sannyasis, até outro dia Chandramukha mencionou, né, ele estava lendo exatamente um verso desse capítulo, ele falou, poxa, aí é coisa de Grihasta, eu não tenho muita competência para falar. Imagine, né, Maharaj não vai ter competência para falar? Claro que tem, né? Mas é porque está tratando sobre tópicos de vida familiar de Grihasta, né? Muito interessante. Eu achei muito interessante essa leitura de hoje. Gostei muito da participação de vocês. E como não tem mais nenhum comentário, ninguém falou mais nada, então eu vou ficando por aqui, tá bom? Bom final de semana para todo mundo. Shila Prabhupada aqui já. Hare Krishna.